Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo. Esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais, e aqui nós estamos comprometidos em contar tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos missionários espalhados pelo nosso país. Então, olha, que alegria, mais uma tarde, mais um podcast para conta e mais experiências missionárias para a gente ouvir. Que bom te receber aqui. Aproveita que você está chegando para colocar no chat de onde você está falando, qual a sua igreja, a gente quer te conhecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de novo, muito, muito feliz, porque hoje nós temos muitas experiências missionárias. Hoje nós viajaremos para o norte do nosso Brasil, a gente vai conhecer um pouquinho aí. Talvez você não conheça este trabalho missionário, mas você vai ouvir sobre ele agora. Mas eu quero te lembrar, antes de apresentar os nossos convidados, que Emissões Nacionais está aqui no canal do YouTube não apenas com podcast. Então, nós temos outros vídeos, desde cortes de pregação a histórias de missionários aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal de Missões Nacionais. Clica ali no sininho para você receber notificação sempre que sair um vídeo novo. E você também pode ficar por dentro das notícias do campo e tudo que Deus tem feito no campo em outras redes sociais de Missões Nacionais. Instagram, Facebook, TikTok, canal do WhatsApp, lá no X, tudo isso basta pesquisar por Missões Nacionais e você consegue achar muitas, muitas, muitas informações sobre tudo que Deus tem feito no campo. Batismos, abertura de novas igrejas, revitalização, trabalho dos radicais nas Cristolândias, muita coisa Deus tem feito e você pode ficar por dentro e a internet aí tá para encurtar essa distância entre você e o campo missionário. Mas vamos ao que interessa, porque a gente quer falar e ouvir sobre as experiências missionárias dos missionários. E hoje nós estamos com um casal precioso do norte do Brasil. Eles vão contar de onde eles são, o que que eles fazem. Mas é o pastor Rony e a Elisa. Sejam muito bem-vindos ao Seja Luz Podcast. Que alegria receber vocês aqui. Estou muito feliz Muito de obrigado. rever um amigo, de conhecer a Elisa e a gente poder ouvir um pouquinho dessas experiências missionárias. Muito obrigado. Nós agradecemos por poder estar aqui, compartilhando, tendo esse momento tão precioso. Cremos que Deus preparou tudo isso. Estamos aqui nessa viagem no Rio de Janeiro e recebemos esse convite irrecusável. Então é uma grande alegria poder estar aqui, rever alguns colegas, amigos, pastores, missionários, a missionária Vitória também. Muito bom poder revê-los, ela juntamente com seu marido. Muito bom poder estar aqui com vocês. Olha, muito obrigada. Muito feliz de receber vocês aqui. Eu acho que a gente pode começar falando primeiro vocês se apresentando. Eu quero ouvir a voz, eu quero muito ouvir a Elisa falar também. Mas eu acho que como que missões surgiu no coração de vocês? Por quê, né? Como que surgiu missões? Porque essa chaminha, eu digo que é um fogo assim que queima no coração. E como que surgiu isso? Então, eu me converti com 17 anos, foi o tempo da minha conversão. Eu não nasci em um lar cristão, não nasci em um lar cristão, e a minha família não tinha essa questão de igreja, de oração, mas com 17 anos eu, para a glória de Deus, me converti. Comecei a ir na igreja e comecei a falar de Deus para minha família. Com pouco tempo orando pela minha família, pelo meu pai, mãe e meus irmãos, tive a alegria de ver a minha casa sendo salva também. Glória a Deus. Minha mãe foi salva, desceu as águas do batismo, meu irmão mais velho, os meus outros irmãos, eu tenho quatro irmãos. Meu pai ainda estou orando por ele, mas esse foi o tempo da minha convenção. Então Deus já começou uma obra na minha casa. E nós entendemos que missões começa lá. Então, desde que eu me converti, eu entendi que Deus me chamou para Ele, mas também que agora eu precisava compartilhar dele para minha família. E assim Ele me deu a alegria de poder ver alguns da minha casa sendo alcançados pelo Evangelho. E aí eu continuei aprendendo mais, estudando, sendo discipulado ali pelo casal de pastores que tinha lá na minha igreja, meu pastor, também outros líderes que tinham lá conosco. E eles me incentivaram muito sobre a questão do ler a Bíblia, da oração, do buscar esse aperfeiçoamento para a obra. E através disso, através de ter contato também com a Junta de Missões Nacionais,
por meio de acampamento de promotores, por meio de ações missionárias lá mesmo no Espírito Santo, onde é o estado onde eu nasci, a minha terra natal, ali no bairro de Nova Carapina 1, a igreja ali que eu sou membro também, PIB de Nova Carapina. Eu comecei a ter essa visão, como que funciona, como é o trabalho da Junta de Missões Nacionais. E por um tempo eu estava decidido em ficar ali na igreja local mesmo, porque onde eu estava, eu já, mesmo com o meu trabalho, sendo membro ali de igreja, eu já vivia missões. Na casa dos meus amigos, visitando, caminhando juntamente com a igreja na obra missionária, até que Deus começou a trabalhar em minha vida um chamado mais específico. E eu comecei a orar, perguntando se era isso mesmo, se eu estava enganado ou não. E Deus foi confirmando. As maneiras que Deus confirmou em minha vida foram bem claras. Foram através da oração, da própria leitura bíblica e também através da igreja. A igreja via esse chamado em mim. Eu não estava vendo, mas o meu pastor, os meus líderes, eles estavam vendo esse chamado na minha vida. E aí eu pensava, será que eu sou capaz? Será que eu posso? Eu me converti recentemente, eu me converti com 17 anos, eu tenho apenas 2 anos aqui na igreja. Será que é para mim essa vivência missionária? Eu olhava para os irmãos da igreja, que já estavam lá há muito mais tempo, que nasceram na igreja, muito mais experiência, meus professores na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e pessoas muito sábias, convivência há mais tempo que eu do evangelho. Então eu olhava para mim e me sentia incapaz. Como assim a igreja investir na minha vida, sendo que tem outros? É aquela questão, né? Deus, manda outro. Para mim não dá, manda outra pessoa que tenha uma desenvoltura maior. Eu era tímido. Levanta missionário, mas que não seja eu. Isso, Levanta o outro. Lemonte, porque eu nem sei falar direito. Então era assim que eu me sentia. Mas ardia em meu coração. Quando eu olhava os vídeos de missões, o trabalho de missões nacionais, e demais também, missionários que eu lia sobre ele nas biografias, isso ardia muito em meu coração. Quando eu olhava para a Bíblia também, as viagens do apóstolo Paulo, eu me imaginava, poxa, como eu queria isso. Então, missões para mim se tornou algo que ardia em meu coração, algo que fazia parte da minha missão, porque eu entendo que missões é um chamado para todos aqueles que se convertem. Ao mesmo tempo, era um sonho que eu tinha. Eu tinha esse sonho. Antes, eu não tinha sonho nenhum. Me lembro que quando eu era adolescente, antes de eu me converter, eu ficava, qual é o sonho que eu tenho? Eu não conseguia encontrar. Mas quando eu fui para a igreja, aí eu comecei a vivenciar ali os princípios Legal. bíblicos e agora eu tenho um sonho. Meu sonho é ser missionário. Mas eu tinha a barreira desse medo, se eu ia ser capaz ou não. E uma outra barreirinha que eu tinha era a barreira financeira. Como eu vou me sustentar? Como? Quem vai me sustentar no campo missionário? Então eu ficava muito assim. Isso, Acho que os vocacionados devem estar se identificando um pouquinho aí, que estão assistindo. sim. E aí eu, uma certa vez, já indo resumindo, uma certa vez eu estava em casa e eu abri ali o site de Missões Nacionais e vi a ficha de inscrição e resolvi começar a me inscrever para o Radical Amazônia. Comecei, mas não terminei. Deixei pela metade, não vou não. E saí. Naquele dia que eu saí, na rua da minha casa, é a mesma rua que a igreja onde eu era membro. E tinha um irmão lá na frente, de repente ele olhou para mim, esse irmão ele até era seminarista da igreja, ele falou, Rony, e aí você vai se inscrever para algum projeto missionário? Ele nem sabia que eu estava lá com a ficha de inscrição aberta, que eu tinha começado a mexer naquilo. Aí eu não sei não, tô vendo. Eu me lembro que naquele momento lá eu fui onde é que eu tinha que ir, no mercado, voltei e terminei de preencher. Seja o que Deus quiser. Naquele dia era dia de culto. Eu fui para a igreja e os irmãos do Ministério de Louvor, sem saber de nada, cantam uma música que diz: sede de alcançar os ribeirinhos da Amazônia, sede de alcançar as nações. Ai, meu Deus. Aí foi aí que Deus começou a clarear isso cada vez mais em meu coração. Essa chama que ardia em meu coração, ela não teve mais como eu segurar. E eu falei, Deus, se o Senhor está me chamando, eu vou. Eu sei que o Senhor que está me chamando, então é o Senhor que irá me ajudar.
Eu comuniquei ao pastor, falei com o pastor, e o pastor rapidamente falou com toda a igreja. E aí chegou no outro domingo, ele lançou o desafio para a igreja, falando que eu me inscrevi para o Radical Amazônia. E, e foi muito incrível que toda a igreja se colocou de pé, disposta a me ajudar no sustento missionário, através da oração, através do PAN. E ali tudo, Deus, aquilo que eu tinha, uma grande barreira que eu tinha, Deus quebrou num dia só. Que eu vi, nossa, como Deus é tremendo. Todo aquele medo, todas aquelas dúvidas que eu colocava na minha cabeça de incapacidade, de que não teria recurso nenhum, Deus fez acontecer. E com 2 meses tudo foi resolvido. Eu fiz a entrevista com o pastor Donaldo, era até Skype, Skype Skype, foi aham. pelo Skype que eu fiz a entrevista. E ele me perguntou muitas coisas sobre vocação, sobre chamado. Falei com ele, pastor, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa, para ir para a Amazônia. Eu falava muito isso, que eu estava pronto, porque aquilo estava ardendo no meu coração. Eu vejo, o meu chamado é aquele chamado que não tem aquela questão que as pessoas pensam. O céu abrir, Deus falar com voz. Não, não é isso. O chamado é aquele de Deus, de nós lermos a Bíblia e entendermos que nós temos uma missão e nós precisamos cumpri-la. E é o Espírito Santo que nos convence. Então, fui convencido pelo Espírito Santo que a minha missão era essa. E eu fui, assim, passei na entrevista, fiz todo o processo, fui para a Amazônia, comecei ali no projeto Radical Amazônia e Deus, ele confirmou no meu coração esse chamado. Eu falava, antes de eu ir para a Amazônia, eu falava com Deus bem assim, Deus, eu estou aqui no Espírito Santo. E eu amo estar aqui, testemunhar do Senhor aqui. Os ribeirinhos da Amazônia eu nem conheço. E se eu for para lá e não amá-los? Como eu irei amar um povo que eu ainda não conheço? Então essa era uma pergunta que eu fazia para mim mesmo e eu colocava isso nas minhas orações. Quando eu cheguei na Amazônia, que eu fui para as comunidades, eu vi Deus respondendo essa oração. Porque Deus colocou no meu coração um amor muito grande pelo povo ribeirinho. Então, por isso, eu vejo que essa chama que eu tinha, ela ardeu ainda mais quando eu mergulhei ainda mais naquilo que Deus tinha para a minha vida. Então, o meu chamado foi assim, foi dessa maneira, Deus me chamando através da oração, da Bíblia e da igreja, me incentivando a abraçar essa obra. Glória a Deus. Muito lindo. E já já a gente chega como é que você conheceu a Elisa, né? Mas antes eu quero saber, Elisa, como que surgiu essa chama missionária no seu coração? Então, a chama missionária começou desde a infância. Já começou muito antes, já estava no coração de Deus, mas Deus foi trabalhando aí desde a infância. Eu comecei olhando os missionários quando iam lá para minha comunidade, fazer os trabalhos evangelísticos com a igreja. Você já é de uma comunidade ribeirinha? Eu sou de uma comunidade ribeirinha, Terra Preta, o nome. Eu já sou ribeirinha. A minha vida toda é ribeirinha. Eu sou natural da Amazonas. E, e após esse, esse olhar, né, para os missionários, então eu comecei eh, a nascer. Começou a nascer algo no meu coração. Toda vez que vinha missionários de outros países, até mesmo de estados também, ia lá para a comunidade, falava desse Jesus. Eu não, na época, meus pais não eram cristãos, mas ao longo dos anos Deus foi trabalhando também na vida dos meus pais, então meus pais se converteram e eu me converti, converti, assim, batizada com os meus 15 anos, mas 15 anos para trás foi mais participante mesmo lá da igreja local, eu servia mais ali, ajudando na EBD com a minha tia. Aí eu fui crescendo assim, nesse meio, junto servindo ali na igreja local. Aí com 15 anos eu me batizei e daí pra frente eu fui mais servindo mesmo. Com 17 anos eu fiz o treinamento em Manaus e nesse treinamento Deus foi falando profundamente comigo. E eu tive uma experiência assim muito legal durante a missão que foi no prático, quando eu fui para Venezuela, eh, um dia eu fui receber um dinheiro
que todo mês eu tinha que dar, assim, para fazer o pagamento do treinamento, que é 4.000 e pouco. E antes de eu me inscrever, para missões, né, fazer o treinamento, eu vi aquele número, assim, 4.000 e pouco, 4.000. Eu falei: "Nossa, eu não vou conseguir, pagar muito dinheiro. Como é que eu vou, fazer o treinamento?" Sendo assim, todo esse valor muito alto, porque quando se trata, né, de recurso financeiro, a pessoa olha um número muito alto, eu, tipo, eu não vou conseguir. R$ 4.000 é um valor alto. É um valor alto, ainda porque eu recebi uma bolsa, que, tipo, foi metade daquele valor. Ah, então, mas para Deus, sabemos que para Deus nada é impossível. Tudo é possível quando a gente crê nesse Deus tremendo. Então foi isso que eu fiz, confiei no Senhor. E esse que eu amo muito, que que eu gosto de citar, né, que é o Salmos 37. "Confie em Deus e ele lhe dará o desejo do seu coração, realizará". Então foi isso que Deus fez. Eu comecei a orar para Deus, então Deus me colocou ali. Eu fiz o treinamento, aí em Venezuela, quando eu fui sacar um valor que era para mim fazer o pagamento, e na caminhada eu vinha sozinha numa rua, descendo assim, depois de uma caixa lotérica. Aí eu vinha descendo, aí eu estava com o celular no bolso, aí quando eu puxei o celular, acho que no mesmo tempo caiu aquele dinheiro. Aí aquele dinheiro, quando chegou mais uma rua mais adiante, quando eu fui ver, cadê o dinheiro? Nossa, eu falei: "E agora? Como é que eu vou fazer o meu pagamento?" Aí foi daí que Deus me surpreendeu. Deus me surpreendeu. Aí eu fiquei preocupada, aí eu falei com a minha líder, eu falei, eh, é Raquel o nome dela, eu falei: "Raquel, você nem sabe o que aconteceu." Aí aconteceu algo que eu não sei nem como é que eu vou fazer o pagamento agora, porque já era metade do valor, que já era quase concluindo. Aí então tinha que pagar esse valor, mas eu pedi um favor de uma amiga minha para ela fazer um cartaz para mim, que sempre nas missões e faz um postzinho, né, Uhum. para arrecadar oferta, alguém ajudar, assim. Aí a minha amiga fez para mim, e quando eu coloquei, e rapidamente veio um valor, assim, bem alto para mim. Então foi daí que Deus me surpreendeu. Então por isso que é tão bom confiar no Senhor. Então essa foi uma das experiências que eu não tinha vivido antes. Então eu comecei a enxergar ali além da visão, além das ondas, como diz o louvor, né, além das ondas. Então eu comecei a enxergar Deus cada vez mais trabalhando na minha vida. Então ali era o meu chamado, ali era o meu lugar, então é com o Senhor que eu preciso, viver. No treinamento tem um lema que fala: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, eu entendi que para mim fazer Deus conhecido, eu precisava conhecer Ele primeiro. Então, eu comecei a conhecer. Então, foi daí que Deus trouxe a experiência para minha vida, que eu precisava conhecer, confiar, obedecer, entender qual é o meu chamado. Então, foi ali que eu comecei a entender cada vez mais para eu poder fazer Deus conhecido na vida de outras pessoas. Então, eu me surpreendi através dessa experiência, né, que eu estava tão preocupada, como é que eu vou pagar um dinheiro tão alto ali, pagar aquele valor, né, de 4.000, mas só que no prático ainda não era todo aquele valor, mas era uma terça parte ali que eu teria que pagar, mas Deus me surpreendeu com o dobro daquilo. Amém. Glória a Deus. Mas quando eu retornei para casa, eu já saí concluindo todo aquele valor que eu achava que eu não ia conseguir. Então, é algo tremendo. Eu só tenho a agradecer a Deus pela essa experiência e eu quero continuar cada vez mais seguindo nessa caminhada. Que É legal. muito mais melhor estar na caminhada com o Senhor, viver a experiência. Sabemos que na caminhada missionária as coisas nunca são fáceis, mas Deus ele vai surpreendendo. Deus ele vai movendo pessoas. Deus ele faz coisas que a gente jamais entende. Até mesmo quando
quando eu iniciei, né, a caminhada cristã, que é para mim fazer esse treinamento mesmo em Manaus, eu também me surpreendi, porque não era para mim ter feito esse treinamento, mas Deus moveu pessoas ali para me ajudar. Então eu fiz esse treinamento e após o meu retorno, então Deus foi abrindo as portas cada vez mais assim. Que legal. Olha, eu fiquei. Vocês comentando, né? Especialmente sobre. Você comentou sobre os medos, né? O medo de ir para o campo, de não ser capaz. Aí veio ali o medo da insegurança financeira que você também comentou. E quando vocês falaram sobre como Deus foi suprindo, né? E mostrando como ele poderia suprir o financeiro, ele poderia usar, mesmo que você se sentisse incapacitado, isso tudo faz com que a gente perceba que Deus é o maior interessado, né? Sim, Deus é o maior sim. interessado em se fazer conhecido. Então, para que ele seja conhecido, ele vai fazer tudo que for necessário, desde fazer um tímido falar a suprir uma necessidade financeira, né? E isso é tão legal de ouvir, tão legal de ouvir. Mas agora, o que eu quero saber, é legal porque vocês vieram de dois contextos diferentes. Você Sim. não tinha contato com ribeirinhos, não conhecia a comunidade ribeirinhas, e você veio de uma comunidade ribeirinha. E aí eu quero saber, assim, dos dois. Primeiro do Rony. Sim. Rony, por que a Amazônia? Se você não conhecia os povos ribeirinhos, se Uhum. você não sabia nada sobre os povos ribeirinhos, por que Amazonas? Uhum. Essa é uma questão que eu acredito que muitos missionários passam por isso. É assim, não, mas se eu já estou aqui, por que eu tenho que ir para lá? Então, a resposta melhor a isso foi o que aconteceu na minha vida, o que acontece na vida de todos aqueles que dizem que eis-me aqui para o Senhor, por causa da palavra, por causa da Bíblia. Jesus, ele deixa muito claro lá em Atos, né? Ele vai dizendo: sereis minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ele chama aqueles que é para ficar e ele chama aqueles que é para ir a outro lugar, a outro estado, uma outra nação. E eu entendi que o meu chamado era de ir, e agora essa pergunta, mas por quê? Sim, a Bíblia já diz que nós temos que ir no mundo todo. Mas como descobrir qual é esse campo? Como descobrir qual é a sua Jerusalém, a sua Judéia? Então, eu costumo responder essa pergunta no sentido de que tudo, quando nós olhamos países não alcançados, povos não alcançados, isso arde muito em meu coração. O Amazonas hoje, os povos ribeirinhos do Amazonas está na lista de segundo menos evangelizados do nosso Brasil. Isso, ele está na faixa de segundo. O primeiro são os indígenas, que os indígenas também têm ali na Amazônia. Aí segundo já vem os ribeirinhos, terceiro os ciganos. Legal. Então, E qual é a diferença dos indígenas para comunidades ribeirinhas? Acho que muita gente confunde, né? Qual que é a diferença? E aí contribua também, se você quiser, fique à vontade para contribuir. sim. Eu posso comentar também sobre isso, sobre essa questão da diferença dos ribeirinhos e dos indígenas, eu também vou falar sobre isso, mas eu vou deixar que ela fale, comece, e depois eu termino. Mas o porquê, essa pergunta do porquê eu escolhi os ribeirinhos, mas por que os ribeirinhos, sendo que você nem conhecia? Então a resposta é essa, é porque da urgência. Eu entendi da seguinte maneira: Deus, já que tem pessoas aqui para testemunharem no meu estado, aqui no Espírito Santo, e eu sei que tem os povos ribeirinhos, que tem 10 mil comunidades que nunca foram evangelizadas, então foi isso que ardeu meu coração e escolhi lá. Sabendo que a gente é missionário em onde nós estamos, mas fui conduzido ao Espírito Santo a estar no Amazonas, e uma coisa que me chamou muito a essa questão da urgência foi saber que lá pessoas estavam morrendo sem conhecer, não tinha quem fosse. Então, por isso eu disse: eis-me aqui para ir até os ribeirinhos. E um testemunho que eu ouvi lá do missionário, ele foi até alcançado pelos outros radicais. Ele foi da minha turma, o Edi Ardson. Ele disse assim, em um dos testemunhos para nós, logo quando eu cheguei: muitos da minha família morreram sem conhecer a Cristo. Por que os missionários não chegaram antes? Então, essa foi a palavra dele, e foi um momento de muita emoção ali naquele momento. Muito mais do que emoção, de um grande constrangimento, assim, do Espírito Santo mesmo.
E ali eu vi, Deus, muito obrigado porque o Senhor me trouxe para cá. Ouvi a palavra do Ediardson, porque os missionários não chegaram antes, é nossa responsabilidade. Nós precisamos chegar antes que mais pessoas morram. Mais famílias como a família do Ediardson morreram. Que não venhamos deixar para chegar depois. O chamado é com urgência. Então foi isso que me fez ir para a Amazônia. A questão de lá ser povos que precisam, de não ter ninguém e que precisavam de ir pessoas para lá. E eu disse, eis-me aqui para o Senhor. Aí ele vai estar falando um pouco dessa diferença aí. E existem muitos ribeirinhos mesmo na Amazônia, como vemos também até dentro dos estados, né? Países, pelo lugar que eu fui, em Venezuela, tem comunidades dentro do país que lá é muito venezuelano. Também tem muitos povos indígenas que não conhecem o evangelho. E a diferença entre os ribeirinhos e os povos indígenas é que os ribeirinhos, eles moram em comunidades. Eles moram em comunidades, em muitos ribeirinhos também tem áreas isoladas, também onde o evangelho não chega. Da mesma forma, também os indígenas. Os indígenas, eles vivem mais na aldeias, áreas bem mais difíceis de chegar. Eu conheci um casal que eles são pastores. Eles contaram um pouco do testemunho, né? De chegar até numa aldeia onde eles foram para bem longe, tem que andar não sei quantos quilômetros por ser uma aldeia. Então, é muito difícil os indígenas, porque eles também falam outras línguas. Tem outras línguas que a gente não entende. Mas, como ele bem mesmo falou, né? O Espírito Santo que capacita. Então, o Senhor, ele que dá o dom para poder falar desse amor, né? Desse evangelho. Então, o contexto ribeirinho, eles necessitam muito do evangelho, do ouvir. Os ribeirinhos, eles moram mais em áreas de comunidade e são difíceis também, porque é fora da realidade, não é perto da cidade, é bem mais longe. Pelo menos onde que eu moro, tem municípios próximos, mas que não são tão próximos também. É difícil de ter acesso à cidade. Perfeito. Então, dos indígenas, eu não sei muito sobre indígena, apesar de eu ter nascido num lar indígena, mas eu não cresci junto com eles. A minha avó fala, né? Falou para mim que na época que eu fui visitar eles, em 2017, ela disse para mim que eu falava a língua materna dos índios. Mas se for perguntar para mim, hoje, eu não sei de nada. Eu não sei uma palavra. Porque a minha mãe falou que quando a gente se mudamos de lá, eu estava com apenas 4 anos de idade. Então, ao longo desse tempo para cá, eu não sei a língua mais. Então, eu perdi. Legal. E você contou sobre você ter sido marcada pela vida dos missionários ainda quando criança. Isso influenciou o fato de você permanecer... Porque você fez o treinamento, passou um tempo na Venezuela, mas você voltou para a comunidade onde você morava e você continuou fazendo missões ali. Como foi para você entender que o Senhor tinha te chamado para falar ao seu povo? Falar para as comunidades ribeirinhas? Como Deus me chamou? Isso. E como, assim, por que não outro lugar? Por que as comunidades ribeirinhas? Por que você não ficou na Venezuela? Por que você não foi para outro lugar? Você falou assim, comunidade ribeirinha, eu vou falar para minha comunidade. Então, aí eu entendi porque a minha comunidade, ela também necessita de pessoas. Lá tem apenas um obreiro. Lá não tem pessoas, assim, para estar na frente de um trabalho. Só tem um obreiro, que é meu primo de lá da comunidade, né, da igreja local. Então, não tem pessoas, assim, para estar atuando ali na área. Até mesmo para as crianças, a EBD das crianças não tem. Nem mesmo na área do Ministério de Louvor também não tem pessoas para estar ali na frente. Então, ele é a única pessoa que atua dentro da igreja, tipo, faz praticamente tudo.
Então, eu senti essa necessidade de me capacitar para poder voltar e trazer um conhecimento para poder ajudar a minha igreja, para que eles possam ver esse testemunho também, onde eles precisam também levar o evangelho, eles precisam ser tocados ali e que esse chamado não seja apenas um chamado, mas que eles possam sentir essa realidade. Então, por isso que eu senti essa necessidade. Então, Deus já via falando muito tempo no meu coração. Eu tenho um caderno bem antigo em casa, que é um dos versículos que a minha vida inteira, se for ver nesse caderno, está escrito lá, tudo posso naquele que fortalece. Até no meu celular é a minha escritura, a minha assinatura, que eu falo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, nesse versículo, eu entendi que um dia Deus iria fazer coisas grandiosas na minha vida, que eu jamais imaginava. Porque a minha vida toda eu me sentia inferior às pessoas. As pessoas eram tão legais e eu não. As pessoas eram tão convictas e eu não. Sempre achava inferior a elas. Mas eu sabia que Deus estava trabalhando através de mim, até mesmo através da minha inferioridade, através do meu isolamento. Então Deus ele foi me capacitando e por isso que eu poderia ter escolhido outros países, poderia ter escolhido estado, outra comunidade e não ter retornado mais para minha comunidade, até porque eu passei por um processo bem difícil também, que eu poderia olhar as pessoas com inferioridade, mas não. Eu falei que eu ia, mas eu iria voltar. Eu iria voltar trazendo a convicção de que eu seria transformado por Jesus. Então, quando eu retornei do treinamento, eu até me surpreendi com as pessoas, porque elas me passaram a me chamar até com um nome diferente. Eu tinha um nome que era Irani. Aí, quando eu voltei, eu passei a chamar-se Elisanete. Hoje é Elisanete, totalmente. Não é mais a Irani. Tipo, a Irani morreu. Aí ficou Elisanete. Aí as pessoas passou a ter uma nova visão através de mim. Eles viram que eu estava diferente, que eu não era mais aquela mesma menininha. E eu também eu era muito mais tímido do que eu sou agora. Então eu era muito menos falante do que eu sou agora. Então Deus ele foi quebrando essas barreiras. Ainda sou mais um pouco isolada ainda assim, mais reservada, mas eu sou bem menos do que eu era antes. Então Deus ele foi transformando e cada vez está transformando mais, quebrando cada vez mais as barreiras do meu eu. Perfeito. Então, deixar Deus transformar. Então, por isso que eu voltei com essa convicção de que todos ali da minha comunidade precisam também ser alcançados por Jesus. Porque mesmo dentro de uma comunidade, ainda tem pessoas que ouvem, sabem quem é Jesus, mas ainda não sentiram aquela coisa no coração. Ainda estão ali na sua zona de conforto, ainda está ali no seu próprio eu. Então, elas precisam ser quebradas. Toda aquela barreira e deixar que Deus entre ali e faça morada para que elas sejam transformadas e para que elas ajudem de alguma forma ali a igreja, de que elas possam estar ali de alguma forma dizendo, eis-me aqui, eu estou pronta para ajudar, eu estou pronta para servir, eu estou pronta para ir para onde Deus me mandar. Amém. Gente, toda vez é isso. Eu chorando. Mas vocês citaram uma coisa muito interessante. E eu queria saber se esse é o maior desafio. Rony citou das 10 mil, mais de 10 mil comunidades ribeirinhas não alcançadas, sem contar as que a gente nem sabe que existem. E os dois falaram sobre a necessidade de pessoas, né? De mão de obra, de gente lá. Esse, eu acredito que seja um desafio, mas vocês têm mais desafios, assim, na realidade de vocês hoje, levando o evangelho para as comunidades ribeirinhas? Sim. Sim. E também essa questão, igual você tinha feito a pergunta, né, da diferença entre indígenas e ribeirinhos, que a Elisa também bem respondeu. Então, realmente tem essas duas diferenças que ela falou. Ribeirinhos moram ali na margem do rio, por isso são chamados de ribeirinhos. Indígenas também moram ali, moram no Amazonas e outros lugares também, mas às vezes moram em malocas, que o ribeirinho já não mora, né?
moram nessas malocas de palha. Muitos índios moram assim ainda. Agora o ribeirinho, ele mora mais naquela casa ali, na casa de madeira, às vezes no flutuante, e também a cultura. O ribeirinho tem uma cultura e o indígena tem uma cultura totalmente diferente, né? Em um outro momento, também se pesquisarem, vocês vão ver a cultura. O indígena tem muita questão de dança, que Até na eles questão fazem, de rituais, alimentação também. Legal. alimentação. Então tem todo um contexto diferente. Ribeirinho e indígena, até mesmo para entrar, como a Lisa mencionou. Para a gente entrar no contexto ribeirinho, tem a estratégia para entrar lá. No indígena é totalmente diferente. Ela falou da língua, da linguagem. Tem o cacique, a gente precisa passar pelo cacique para entrar naquela aldeia. Então, às vezes tem deuses que eles adoram, às vezes até da natureza, né? Alguns indígenas, então é mais difícil. A indígena é ainda mais desafiador que os povos ribeirinhos, então eles têm algumas diferenças. Mas sobre os desafios, esse é um deles. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E nós oramos muito, nós oramos para que as igrejas cada vez mais mandem trabalhadores. Envie seus jovens, seus adolescentes, seus missionários, para que nós possamos alcançar os ribeirinhos da Amazônia. São mais de 10 mil comunidades catalogadas, tem essas 10 mil, e 37 mil comunidades ribeirinhas catalogadas também, tem mais do que isso. Como nós iremos alcançar esse povo? Então, esse é um dos desafios, o envio de pessoas. Outros desafios que nós enfrentamos é a logística. Uma coisa é nós pegarmos um carro e ir ao bairro vizinho. Outra coisa é a gente ter que pegar a rabeta, pegar a embarcação e ir até a outra comunidade. Então, tudo é muito mais demorado na Amazônia. Tudo demora mais. Porque a embarcação, ela tem a sua dificuldade. Às vezes o rio está agitado, tem muito banzeiro, né? Banzeiro é tipo umas ondas que dá no rio. Tem a questão das comunidades que são bem pequenas também, são comunidades pequenas, então a gente tem que chegar em uma comunidade que não tem nada ali naquela comunidade às vezes, então nós temos que levar tudo, porque a gente chega ali, não tem algo para comprar, às vezes não tem nem um posto de saúde, então não tem um lugar adequado, que a gente chega às vezes num local e tem uma escola, vamos nos reunir nessa escola para a gente fazer a programação. Lá não, lá debaixo de árvore, que às vezes a gente faz as coisas, porque não tem um ambiente apropriado. E nós saímos dali, aí temos que navegar para outras comunidades. Tem comunidades que são distantes uma da outra. A gente sai de uma comunidade e navega para outra. E quando nós vamos fazer uma programação que quer chamar todos, às vezes nós temos que pegar a nossa canoa e ir de comunidade em comunidade, colocando eles dentro da canoa e trazendo até a comunidade sede, que nós ali vamos realizar a programação. Nós temos a dificuldade da comunicação. Muitas comunidades não têm acesso à internet. Então, nós temos essa questão também. A nossa divulgação lá é menor. E, às vezes, mesmo quando tem, de vez em quando cai. Já não é tão forte. Às vezes a gente está bem lá mexendo e cai o sinal. E vai voltar, talvez, só no outro dia. Então, nós temos essas dificuldades. Quando cai tudo mesmo. É água, é tudo. Isso, lá falta tudo. Não é, às vezes, faltou energia, mas tem água. Faltou água. Não, faltou energia lá, faltou tudo. Faltou os dois. Então, nós temos esses desafios. E também na questão da preparação. Porque não é todos que podem sair do seu estado e ser missionário na Amazônia. Tem que ser alguém que tenha um chamado. E alguém que Deus que capacite para que se adapte ali, para se adaptar àquela cultura. Perfeito. Tem uns que vão, mas não conseguem, né? Então tem que estar disposto. Você viver... A gente vive ali, não tem shopping, não tem praça, não tem um lugar para você passear. E se você for vou passear com 15 minutos, 10 minutos você já andou tudo. Não tem novidade. E você mora ali. Então, tem que estar... esses são os desafios. Desafio da cultura, do local, da tecnologia, da distância, dos recursos, igual nós lá nós agora, na nossa congregação atual. Muita coisa precisa ser mexida lá de obra. Muita coisa mesmo. É uma congregação pequena.
o custo é bem maior. Temos pouco e ainda o custo é maior. E aí Até que para a gente- chegar, né? Para chegar, o custo de você com certeza, por exemplo, você não tem como comprar lá, precisa trazer de um outro local para trazer até lá. É Imagino que justamente isso daí. É tudo. A gente tem que comprar na cidade Na para levar cidade. para embarcar, levar para lá, depois desembarcar. Praticamente é o dobro da cidade. Praticamente. Um custo que a gente usa para construir uma casa na cidade, para construir lá, é o dobro. Então, nós temos esses desafios. Precisamos cada vez mais orar para que Deus mande missionários para lá, mas também para que igrejas se movam para sustentar esses missionários e toda a obra que é realizada lá no Amazonas. legal. Então, hoje vocês são casados, vocês se conheceram nessas histórias de viagem missionária, de campo, casaram e hoje vocês estão numa comunidade, Pastor Rony, os dois com a congregação, é isso? Isso. Onde? Vila de Augusto Montenegro é uma vilazinha com uma faixa de 500 habitantes que pertence ao município de Urucurituba. A nossa vila fica a 18 horas de barco da capital. Muito. Deixa eu aproximar um pouquinho seu microfone de você. É um chão, né? Um chão. E chão. pra você, Lisa, como foi? Você era de uma outra comunidade ribeirinha, né? Isso. Como foi essa questão da mudança, né? Vocês casaram tem 2 meses. 2 meses. Olha, eles são recém-casadas. Gente, imagina esse desafio. E aí, como foi pra você essa mudança? Porque, mudou de comunidade, você saiu da sua casa, saiu ali dos seus familiares, foi pra uma comunidade que você já conhecia. Não conhecia. E como tá sendo essa experiência? Eu só ouvia falar. Aí agora eu conhecendo de perto mesmo toda a realidade. Eu só ouvia ele falar, né? Ele falava, a comunidade é assim e tal, tudo isso. Ele falava dos desafios, como era. Aí eu ficava imaginando, não é tão difícil assim, não. Aí, mas eu agora, atualmente, eu estou lá, né? Aí eu vi que é diferente, não é igual a minha. A minha é de um jeito e lá é de outro jeito. É totalmente diferente. Mas, graças a Deus, eu tenho me adaptado super bem. Porque como eu já sou ribeirinha, né? Aí, então, a adaptação foi mais fácil. Não está sendo difícil, graças a Deus. Ali já tenho conhecido pessoas lá em Vila de Augusto Montenegro. As pessoas têm me recebido super bem. Tenho conversado com alguns, inclusive um casal que eu gosto bastante, o seu Admilson e a irmã Benedita. São os casais que eu frequento ali com mais frequência. Mas a minha mudança para lá tem sido bem, assim, graças a Deus. Eu já fui com essa mentalidade que não seria fácil. Então, já fui preparado. Legal. E aí, quantos habitantes tem? 500 habitantes 500 lá na habitantes. vila. É porque sempre no interior é assim, na vila, onde é que nós estamos, são 500 habitantes. Mas tu pegou uma canoa, tu foi ali do lado, já tem as comunidades. Né? Então, eu não sei dizer, no geral, naquela região, porque é pro rio. A nossa vila fica à margem do rio Amazonas. Ok. É um rio difícil. Ah, Então, ali à beira do rio, vai ter muitas casas. Então, quando eu falo 500 pessoas, é 500 pessoas na ilhazinha que eu tô. Mas ao redor do rio tem mais famílias, mais casas. Né? E o rio Amazonas é um dos desafios também, que eu não mencionei aqui. Uma coisa é a gente pegar uma canoa e ir para ali, mas outra coisa é a gente atravessar o rio Amazonas. Tem que saber. Às vezes, se a pessoa não souber, naufraga. Até pessoas experientes já naufragaram ali. Porque o rio Amazonas, ele é muito pesado. Ele é correnteza, é banzeiro, ele dá agitação. Então, até as embarcações grandes lá têm dificuldade. Então, é um desafiador. uma das coisas que eu me surpreendi foi com o rio. Porque lá onde que eu morava, que é o Rio Negro, que é água preta. E lá é o rio Amazonas, né? Já é água barrenta. E no Rio Negro é um rio bem tranquilo. É bem tranquilo. E já no Amazonas é água bem agitada. Quando eu cheguei lá, nossa, aquela água ia assim, pra cima e pra baixo. Gente, mar.
Tipo, é bem mais violento do que no Rio Negro. Então, aí eu me surpreendi quando cheguei lá. Nossa, as coisas tudo diferentes. A água, a vila. Mas, como eu já sou ribeirinha, né? Então, para mim, eu me surpreendi, é claro que com outra realidade, mas também já fui bem adaptada. E nessa caminhada, assim, de campo, é, teve algum momento que marcou vocês? Algum momento que vocês conseguiriam compartilhar algum testemunho? Ah, realmente, o que que marcou essa caminhada de vocês aí? Algum testemunho? Lá na Vila de Augusto Montenegro, tive muitas outras experiências, que eu já estou lá há 10 anos, mas eu vou falar da comunidade atual, né, lá na Vila de Augusto Montenegro. Quando eu cheguei lá, era uma comunidade que era uma igreja, na verdade, uma congregação, que já estava há um tempo sem pastor. Então, os irmãos foram se dispersando, né? Então, eu cheguei lá, não tinha líder assumindo nem nada. O único obreiro que ele fazia o trabalho lá, por conta ruim da saúde, impossibilitado. Então, quando eu cheguei lá, foi chegar numa congregação mesmo e praticamente começar do zero. Era eu que cantava, que era tudo ao mesmo tempo. O missionário, graças a Deus, no treinamento, eles nos ensinam isso daí. Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Aí cantava, Tem que aprender dirigia a fazer de o tudo, culto, né? fazia as visitas, tudo sozinho. E, para a glória de Deus, não demorou. Não demorou e as pessoas começarem a retornar. A Macélia lá, que ela é parte do louvor, ela assumiu o ministério, ela tem sido bênção lá, ela com o marido dela ainda. Eles dois assumiram o louvor, voltamos à atividade com as crianças, as pessoas que tinham saído, estavam dispersas, estão retornando. Tivemos 2 batismos. Então, se eu falar assim, de o que mais me marcou lá foi o batismo de 2 adolescentes. Porque é isso. A gente o que nos move é vidas. E quando nós vemos vidas se convertendo, descendo as águas do batismo, valeu a pena, Deus. Valeu a pena. Nós não temos muito, mas uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, eu tive o privilégio de, logo ali, pastoreando, de batizá-las. Então, é algo assim surreal. Poder, assim, estar ali naquele rio. E outro, nunca fui em rio, né? Quando eu estava no Espírito Santo, era na igreja lá mesmo, né? Que o pastor batizava. Então, quando eu estava dentro daquele rio, então foi algo que marcou a minha vida. Ali naquele rio e batizando aquela adolescente. Eu nem sabia disso, foi o meu primeiro batismo. Que primeiro legal. batismo foi porque quando a gente estava com missionária, a gente discipulava tudo, mas quem batizava era o pastor da igreja, da igreja próxima ali, né? Toda a comunidade. Para onde é que vai o Radical, né? Tinha a igreja na cidade, que ali tinha o pastor. Aí ele queria. A gente estava até junto, mas era o pastor que batizava. Ali foi o meu primeiro batismo. Aí eu me lembro o pastor me ensinando, tem que fazer assim e tal. E ali assim foi um momento muito bonito. No Rio, ali, as pessoas assim em volta e o mais bonito de todos, o agir de Deus. Glória a Deus. O agir de Deus em tudo aquilo. Graças a Deus deu tudo certo, eu não afoguei a adolescente. Não afoguei ela sabia que era meu primeiro também. Mas não, fique tranquila. E foi tudo. Não vou te afogar, não. Eu tirei ela rapidinho da água. Okay, não vou demorar muito, porque é a primeira vez, né? Vai que eu me empolgo. Mas foi tudo muito bem. Mas, olha, foi marcante demais. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Mas Deus, ele dá o privilégio a nós de participarmos dessa obra. E faça isso. Participe. Você que está ouvindo, participe dessa obra. Quando aquelas 2 adolescentes desceram a água do batismo lá na Vila de Augusto Montenegro, não foi apenas nós. Foram cada um de vocês que oraram por nós, que estão investindo nas nossas vidas, e Deus fez a obra acontecer. Glória a Deus. E você, Elisa, teve assim algum momento que marcou? Eu acho não, tenho certeza. O que está mais me marcando no agora
é esse. Esse aqui foi a viagem de avião, é viver tudo isso que eu tô vivendo, porque tudo isso também faz parte de um grande sonho. Então, a minha maior experiência é viver isso, o agir de Deus. Esse é a maior experiência que eu estou vivendo agora. Que um dia eu estava em Manaus, no aeroporto de Manaus. Eu estava com o pastor Juarez. Um dia ele me levou lá no aeroporto e eu fiquei olhando através dos vidros o avião subir, decolar para cima, assim. Aí, aí ele ficou me observando, eu olhar ali através dos vidros, eu e minha irmã. Tava eu e minha irmã. Aí ele falou bem assim, é muito lindo, né? O avião decolar, subir nas alturas e sumir nas nuvens. Aí ele falou bem assim pra mim, um dia você vai estar lá dentro. Você vai ser que nenhuma dessas pessoas que tá dentro desse avião vai olhar lá de cima e olhar para baixo, vai ver como é aqui embaixo. Aí, aí eu falei, será? É impossível. Eu sendo ribeirinha, do interior, como é que eu vou pagar para mim viajar para outro estado, sendo que eu não conheço ninguém também? É, ainda mais sabendo que as coisas são tudo caro hoje em dia. E como é que eu vou realizar um sonho desse? Porque é um sonho que eu, que eu orava para Deus também, né? Um dos maiores sonhos meus. Um dia eu ia viajar de avião. Ia para outro estado ou para outro país. Aí então o pastor Juarez olhou para mim assim, você vai um dia viajar de avião. E eu não sabia que ia chegar tão rápido assim. Tão rápido Isso. assim. E esses são os tipo, tem gente que usa a expressão mimos, né? Os mimos de Deus, porque Deus de Deus. ela tinha esse sonho de voar e através dessa obra missionária Deus também realizou o sonho dela. Dois Porque sonhos ao mesmo isso, tempo. O sonho de casar, que foi o primeiro. Aí, e o aí seu- Deus ainda te arrumou um capixaba, que é pra você o quê? Passear no Espírito Santo do nas estado. férias. isso. É assim que ele faz. Às vezes, porque eu até disse isso ali no culto. Que eu falei assim, às vezes nós vamos para abençoar e somos abençoados. Somos E é isso que abençoados. acontece. Quando nós nos entregamos para a obra, nós dizemos, eis-me aqui, para nós termos bênção na vida dos outros. Mas Deus também nos abençoa tanto, igual a Elisa está contando. Ela disse, eis-me aqui para o Senhor, mas o Senhor tem realizado tantas coisas na vida dela, né? Nesse Tantos que eu sonho também. nem tenho imaginado que ia Glória a chegar Deus. tão depressa e um atrás do outro. Começou, primeiramente, Deus me levando para outros lugares. Primeiro fez o treinamento, Deus me levou para outros lugares, conheci pessoas, culturas, aprendi muito, fui abençoada. Então eu conheci esse Deus tão de perto e depois logo veio o Rony para minha vida, me casei e Deus realizou esse sonho também de viajar um dia de avião que eu só olhava ali no aeroporto e subindo, vendo o avião decolar. Então, essa foi a minha primeira experiência que eu estou vivendo agora. Então, eu só tenho mesmo, assim, agradecer a Deus e por isso que a Bíblia mesmo fala em tudo dar graças. Então, devemos dar graças a Deus o tempo todo. Então, esse é muito importante, porque quando a gente confiamos em Deus, né, que nem Salmos 37 vai falar, né, confia no Senhor, ele realizará, né, o desejo do coração. Então, foi isso. Confiei em Deus e Deus realizou esse desejo no meu coração, que para mim que eu achava impossível, mas para Deus nada é impossível. Então Deus ele foi assim, realizando um atrás do outro, porque eu me abracei, eu me joguei por inteiro nos braços do Pai. Amém. Então ele foi realizando esse impossível que eu achava que era impossível. Olha, que alegria. Muito bom ouvi-los. Eu acho que desse jeito a gente já tem o quê? Quase uma hora? Quase uma hora batendo papo. Eu disse que passava rápido, que é fácil. Sim. É fácil passar mais de uma hora conversando. É muito assunto, tem muita Muito coisa. assunto. Aham. E eu muita acho que se a coisa. gente pudesse falar, né, tintim por tintim, tudo que vocês têm vivido, imagino que muitas experiências da parte de Deus também lá. Mas agora eu quero saber sobre os sonhos para o futuro. Assim, quais são os sonhos de vocês para a comunidade que vocês estão vivendo hoje, né? Quais são os planos? Uhum.
Hoje, lá na comunidade, nós sonhamos, sim, com algumas coisas. Ah, agora teve esse ano. Nesse primeiro ano, a gente é apenas um conhecer. Nós estamos conhecendo o campo. Agora que a gente vai voltar para lá para ir colocando já em prática esses sonhos. Um dos nossos maiores sonhos ali para a Vila de Augusto Montenegro é fazer daquele local da nossa congregação ali que Deus confiou em nossas mãos, um lugar de tipo de base, de polo de missões, aonde da nossa comunidade nós iremos alcançar as outras comunidades. Então eu sonho com isso, que Deus levante, nos capacite para levantar líderes ali e através desses líderes nós alcançarmos aquelas comunidades. Então esse é um dos maiores sonhos. Eu já fui para lá com isso em mente, porque a gente sabe que em missões se tem estratégia. A gente não vai para um lugar de qualquer jeito. A gente vai pensando. Paulo fazia isso. Paulo queria chegar a Roma. Para ele chegar a Roma, ele teve essa estratégia. O alvo dele era Roma. Então, eu fui para a Vila de Augusto Montenegro também com objetivos, com estratégia, com sonhos. E é esse o sonho que eu fui para lá. Nós vamos começar aqui na vila, mas nós iremos alcançar as comunidades à nossa volta. Então, esse é um sonho maior. Tem mais coisas também nós sonhamos, né? Como é base, então, nós ampliarmos aquele local. Hoje, na nossa casa pastoral, cabe eu e a Elisa. Mas é claro que ela não é pequenininha, não. Eu falei que cabe porque tem um quarto, mas nós sonhamos, como eu falei, de base, de ter um espaço maior para receber pessoas de fora, missionários mesmo, para ir lá e lá ter essa também experiência só missionária tem conosco. a igreja local, nem banheiro também tem. Ainda precisa levantar, né? É tipo um local ali de construção. Tanto mesmo para o exemplo, para IBD com as crianças, ter um local ali para trabalhar com elas, para até mesmo durante as reuniões também seria ótimo, porque não tem, né? Não, nós não temos salas nenhuma, só tem o templo. Então nós sonhamos em ter salas para trabalhar com as crianças, um banheiro, porque às vezes a pessoa vai não tem local. E nós sonhamos com isso, com salas para trabalhar com a igreja e também para receber as pessoas. Amém. Né? Então, nós temos muito sonhado com isso. Olha, Deus concederá, né? Amém. Conforme a sua boa vontade. Que alegria saber que nós temos representantes dele espalhados por aí, que vocês são um deles, um casal que Deus juntou para cumprir essa grande missão. E que alegria poder ouvir vocês hoje, gente. Que privilégio poder recebê-los aqui no podcast. Nós estamos caminhando para o final do podcast. Poxa vida, sim. Mas aí, fica aí o convite, né? Se você quiser ouvir mais sobre esse casal missionário, vocês vão ter que ir lá conhecer. Aí vocês pode ir lá, não pode ir lá conhecer? Pode. Eu falei a questão do espaço, que a gente quer ampliar, mas a gente já recebe. Mas fica na casa dos irmãos lá, entendeu? Então, e sempre a gente dá um jeito. Nós já recebido. recebemos. Nós temos uma equipe grande lá já. Foi uma igreja de Manaus, foram lá conosco e recebemos uma equipe grande. Glória a Deus. Então, nós damos um jeito. Se tiver alguém que queira ir, nós damos um jeito para receber, sim. Aí recebe, viu? Aí. Eles vocês falaram muito ao meu coração. E quando a gente fala de povos não alcançados, normalmente a gente pensa fora do Brasil, né? Mas nós ainda temos povos não alcançados aqui e que precisam estar dentro da nossa estratégia como igreja, chegar nesses povos, né, que estão dentro do nosso país e que precisam ouvir falar do amor de Jesus. Então, muito obrigada, que privilégio conhecer Elisa, ouvir você falar, que grande privilégio. E esse é o momento que vocês quiserem mandar aí um alô, deixar um recado, as palavras finais de vocês, fiquem à vontade. Eu quero agradecer também, primeiramente a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Agradecer a todos os irmãos da Igreja Batista Missionária do Maracanã, que nos acolheram, nos receberam. Deus abençoe grandiosamente todos vocês. Agradecer também a Vitória, né, por nos conceder essa oportunidade. O Luciano, que entrou em contato comigo. Não sei nem quem é, mas ele mandou uma mensagem. Aqui também o nosso amigo o Vinícius. Agradeço também pelo convite que me fez. O pastor Sandro, todos esses.
E também quero aproveitar e agradecer toda a Junta de Missões Nacionais, porque foi lá que tudo começou. Através da gente que tive todo o treinamento, toda a capacitação. E hoje ninguém chega a lugar nenhum se não tiver pessoas para ajudar, né? Então, se não fosse pessoas que Deus colocou na minha vida, nada disso teria acontecido. Então, agradeço a Junta de Missões Nacionais, os amigos, parceiros, todos os nossos parceiros que oram pela minha vida. Eu tenho o meu Instagram. Seguem lá, é Amazônia _para Cristo. Então, não sei se depois tem como deixar, né? Tem como deixar, tem como botar. Mas seguem lá, Amazônia _para Cristo. Tá bom? Aí podem seguir lá e já tem muitas pessoas que me seguem. Então, agradeço a todos que oram pela minha vida e agora pela nossa vida, na minha vida e a vida da Elisa, nós como casais. Então, é isso. Um abraço, né, para todos vocês. Deus abençoe a todos vocês também que vão assistir aí esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe. Então, é isso. Somos gratos a Deus por essa oportunidade gigantesca. Foi um convite bem surpresa, mas que amamos. Amamos estar aqui, poder transmitir o nosso testemunho para que outras vidas de fora que estão nos assistindo possam também ser alcançados. É isso. Desculpa, também eu agradeço a missão também para o Amazonas. Não posso se de mencionar, que é a missão que eu também fiz parte. Então, pastor Deusame, missionária Débora, agradeço também que vocês somaram no meu ministério, me dando essa oportunidade de viver ali num contexto interdenominacional, que foi nessa missão também que eu conheci a Elisa, né, através de uma viagem assim. Então, agradeço. São pessoas que vale a pena seguir também. Se quiserem seguir a missão pro Amazonas, eles também fazem o mesmo trabalho entre os ribeirinhos da Amazônia, tá bom? Amém. Não poderia deixar de mencioná-los. Amém. Olha, muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. Gente, eles estão de férias. Então, assim, eles passaram por aqui. Eles falaram assim, não podemos deixar de passar essa oportunidade. Então, eles pararam esse tempinho de férias deles. Estão com a gente hoje. E muito obrigada por se disponibilizarem, né? Mesmo nesse período de descanso, a estar aqui compartilhando. Que prazer recebê-los. Muito, muito, muito feliz. E a você que está aí em casa acompanhando, muito obrigada. É sempre muito bom bater papo com vocês aqui junto com a gente. E eu sei que vocês se emocionam junto, vocês sonham junto. E que as palavras que foram aqui faladas cheguem ao seu coração. E que façam morada. E que você responda aquilo que o Senhor te confrontar nessa tarde. Com um grande e bonito eis-me aqui a Ele. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos então, o quê? Na próxima quarta-feira. A gente está aqui no mesmo lugar, no mesmo horário, batendo esse papo, compartilhando tudo que Deus tem feito no Brasil por meio dos missionários espalhados por aí. E olha, aproveite. O Rony deixou o Instagram dele. E aproveite também para ficar por dentro das outras notícias de missões nacionais espalhadas pelo Brasil. No Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, no canal do WhatsApp. E aqui também no canal do YouTube, onde, além do podcast, você consegue acompanhar a corte de pregação, aí consegue acompanhar todos os materiais de campanhas, histórias de missionários, tudo aqui no canal. Então, assim, tem muita coisa para encurtar a sua distância aí da sua casa para o campo, ficar cada vez mais perto. E o intuito é que você faça cada vez mais por Deus, por missões, para que ele seja conhecido logo. Nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau.